em educação física, né? E eu sempre tive interesse em fadiga, e dentro da fadiga, tradicionalmente, a gente considera a fadiga como algo do músculo, né? Até que tem, classicamente, se vocês perceberem, a gente tem aquela coisa assim, nossa, tá queimando, né, minha perna, que eu fiz exercício, que eu corri demais, que, né? Geralmente, quando você exaure ou que você impõe uma demanda no seu músculo, você sente essa queimação, né? Então, tradicionalmente, o músculo, né, que era o fator principal da fadiga, né? Isso seria a acidose, né? Essa dor que a gente tem. Então, basicamente, está relacionado com a oferta de oxigênio. Então, o que acontece? Se você tem, né, um aumento da intensidade do exercício, naturalmente, a oferta de oxigênio para o músculo, né, você tem uma limitação, tá, de fluxo para os músculos. Consequentemente, via mitocondrial, você não consegue produzir ATP, então você, né, em vez de utilizar o metabolismo aeróbio, você vai utilizar o metabolismo mais glicolítico, anaeróbio, e o coproduto dele é o ácido lático, né? Então, esse ácido lático seria o vilão, no caso. E aí, naturalmente, esse ácido lático seria, né, ou que a gente, por quase 100 anos, atribuiu como sendo o culpado da gente parar um exercício. Isso falando nesse sentido perifericamente aqui, né? E centralmente a gente também poderia pensar que pode ter, se a demanda de exercício for muito alta, você tem uma limitação para o próprio músculo cardíaco, né? Então teria essa possibilidade também, tá? Tudo isso, né? Tem dois grandes cientistas, né? Nos quais a gente atribui por que a gente entendia dessa forma. Um deles é o Frederick Hopkins e o outro é o Archibald Vivian Hill. Os dois foram ganhadores de prêmio Nobel, um em 1907 e outro em 1923, né? Mas a teoria, né, emanou desses dois cientistas. O Hopkins era um bioquímico e o Archibald Vivian Hill era um fisiologista muscular, né? Ninguém estudava cérebro, né, ou percepção ou sensação, tá? Era bem bioquímica, vamos dizer assim. O Hopkins, o primeiro estudo dele, ele utilizou patinhas de rãs e ele estimulava, né, evocava eletricamente contrações e media a força. E a ideia, na verdade, nesse estudo, não era ver fadiga, mas sim tentar entender uma forma de armazenar o ácido lático, né, em um ambiente que permanecesse com a concentração estável. Tá? Então, não era com fadiga. Mas o que ele percebeu é que quando você armazenava em ambientes onde tinha pouca concentração de oxigênio, você induzia a um aumento, né, do lactato. Então, mesmo você analisando, né, uma concentração do lactato no dia do armazenamento, se você fosse ver na semana seguinte ou posterior, aumentava, quando não tinha oxigênio. Então, ele fez uma relação de que o ácido lático é formado, né, é produzido em condições anaeróbias, quando você tem... Esse termo anaeróbio também está equivocado, porque não existe uma condição humana anaeróbia, isso é óbito, né? Você tem hipóxia, né? Mas anaeróbio não existe. O termo já está equivocado, na verdade. Então, você tem uma hipóxia, né, momentânea, e essa hipóxia momentânea que produziria o lactato. E como ele estava medindo por contração evocada, a força, ele viu que chegava um momento que entrava em tetania. Então, aquilo ali ele atribuiu como sendo, né, ele entrou em fadiga, o músculo entrou em fadiga, e que isso é atribuído ao aumento do lactato. Então, essa é a premissa em 1907. E aí, quase 20 anos depois, né, o Hill, o Archibald Vivian Hill, ele pegou e ele fez em humanos. Então, inclusive, ele era um dos sujeitos que participavam do estudo,
E eles eram submetidos a diferentes intensidades de corrida. E nessas intensidades de corrida, né, conforme ia aumentando, parecia que existia uma certa intensidade na qual limitava, né, o sujeito a continuar o exercício, ou seja, parecia que limitava, né, entrava em fadiga. Essa que era a ideia. Então, a gente mede tudo isso aí em termos de metabolismo, analisando o consumo de oxigênio. Então, a ideia é que você, né, atingia um certo consumo de oxigênio, que ele atingia o valor máximo, né, e que isso, né, poderia se manter constante, né, porém, né, ele não pode ir além disso por causa das limitações do sistema circulatório e respiratório. Então, essa era a premissa do Archibald Vivian Hill, que você tinha uma limitação de oferta de oxigênio em intensidades, né, acima da qual a gente supostamente poderia suportar. Tá? Então, ele criou um raciocínio na qual a falta de oxigênio era gerado pelo causa o fim do exercício, né? E o exercício em si, conforme aumenta a intensidade, ele causa um déficit de oxigênio, né? Então, na verdade, tudo gira em torno do déficit de oxigênio. Por isso que se a gente for analisar a fisiologia do exercício, as áreas que mais evoluíram foram a metabólica e cardiovascular, né? E neuromuscular, porque tinha fadiga periférica. Tá? Então, é basicamente isso. E por 100 anos, praticamente, a gente tinha poucos estudos que atribuíam a fadiga a alguma coisa do cérebro. Esse senhor, ele é o Tim Noakes, ele é um sul-africano, né? Ele é médico, né? O primeiro artigo dele foi na New England Journal of Medicine, e era analisando maratonistas, e depois disso ele é um maratonista, ele já correu mais de 80 maratonas, e naquele momento ele questionava muito essa questão de que o lactato era o vilão, né? Por que o cérebro não fazia parte desse mecanismo, né? Vamos dizer assim. Então ele é uma pessoa que inspirou a gente a estudar, né, o papel do cérebro na regulação e na limitação do exercício físico. E esse artigo aqui foi feito em 1997. O primeiro artigo dele que questionou, na verdade, né, que está aqui em 1997, mas o primeiro artigo dele que questionou mesmo esse mecanismo de fadiga, né, que tradicionalmente a Europa e os Estados Unidos aceitam, e até hoje, né, muitos aceitam ainda. Quer dizer, em todos os livros, textos, você já não vai ter essa informação que eu estou falando. E ele questionou isso em 1988. Isso aqui, né, é o 1997. Ele fala challenge beliefs ex Africa sempre a liquid novo, né? Em latim é que assim a África sempre com algo novo, né? Então aí ele vem com essa ideia. E a ideia dele estava certa, porque em 2001 esse grupo norueguês, o que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupos de rato, né? Então eles fizeram infusão de lactato no rato quando, né, no momento que o rato tivesse em fadiga. Então a hipótese era de que se o lactato prejudicasse, ia cair mais ainda, né, a força, ia diminuir mais ainda a força, porém poderia ter outra consequência. Então ele tinha 2 grupos, né? Então o primeiro grupo aqui, então esse aqui no eixo Y, né? Você tem aqui a força, né? E na medida do tempo ali. Então eles faziam a contração evocada, caía, né? A força e continuava. No outro grupo, quando caiu a força, eles fizeram uma infusão de lactato. E aí essa infusão de lactato, né, fez com que a força retornasse aos níveis, né, de repouso. Então restabeleceu a força com a infusão de lactato. Então todo aquelas premissas, aquelas hipóteses, né, aquele modelo de fadiga metabólica atribuído ao lactato caiu por terra, porque na verdade o lactato ele não é
o que causa fadiga, mas ele é o que protege, né? Que mantém a contração muscular. Tanto é que quando você faz um exercício máximo, né? E você compara o nível de lactato de uma pessoa que não treina em relação a uma pessoa que treina, que é atleta, o lactato do atleta é maior, né? E é maior, mas a interpretação nossa é assim, pô, tá muito alto, né? Por isso que entra em fadiga, né? Mas não, ele tá alto, justamente ele tá alto e consegue manter isso aí. Ele deveria estar mais alto ainda. Isso faria com que ele conseguisse permanecer, né, naquele nível de contração. E aí, né, essa revista Journal of Physiology é muito boa, e o mesmo grupo, né, depois eles publicaram na Science. E a ideia é que eles fizeram, a ideia é a mesma, o pano de fundo é o mesmo, só manipularam o ambiente, com pH neutro e ácido, né? E o que eles encontraram é que no pH ácido, né, que é o pretinho, o nível de força era maior, tá? Então, corroborando os achados anteriores deles aí. Muito bem. Se a gente pensar nesse carro aí, qual que é a velocidade máxima que um carro desse consegue chegar, atingir? Todos devem estar falando 300 e alguma coisa, né? Esse carro aí, do jeito que ele tá, ele não sai do lugar, tá? Não tem um capacetezinho ali, né? Então a ideia é essa, que se a gente tiver, né, uma Ferrari parada, a gente não faz nada, a gente tem que ter alguém que está comandando, né? E a ideia é que nesse modelo que eu mostrei anteriormente para vocês, que é idêntico ao segundo slide, né? O que está faltando aí? Está faltando, né, o que a gente tem entre as duas orelhas, né? Então essa que é a ideia. E isso perseguiu a minha formação acadêmica, né, por algum tempo, porque eu não entendia por que o cérebro não tinha, ou pelo menos não tinha muita informação sobre o cérebro, né, como papel limitador do exercício. E, né, e aí ele criou, o Tim Noakes criou esse modelo de governador central. Então, aí é a partir dessa, né? Então, acho que a gente termina uma parte que é de fisiologia do exercício. Então, a mensagem que fica é que em nenhum livro vocês vão ver essa informação, né? Um livro texto de fisiologia que vocês forem recorrer, fisiologia do exercício, não vai ter essa informação. Mas a ideia é que existe um papel do cérebro, né? Muito importante, né? E a gente pode avançar, que existe a parte da psicologia, né? Então, motivação. Isso aí sobrepõe, muitas vezes, mesmo o biológico, tá? Classicamente, o que eu poderia remeter isso? Em 1982, se não me engano, 82, 84, eu não lembro se foi a Olimpíadas 84, acho, de Los Angeles. 82 foi Copa do Mundo, 84 foi a Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas de 84, na maratona, teve uma mulher que ela chegou lá cambaleando, né? Se você jogar lá Olimpíadas de 84, né, maratona, vai aparecer essa mulher tocando aquela música, né? E a mulher chega lá cambaleando. E os médicos estão caminhando praticamente ao lado dela, tentando, né, ajudá-la, mas ela falou, não, eu quero chegar. Então, naquele momento, é uma prova de que mesmo, porque ela chegou, não chegou andando, ela chegou quase caindo, né? A postura dela era diferente, ela não conseguia manter uma postura ortostática, né? Era diferente, ela estava comprometida cognitivamente, motoramente, mas conseguiu chegar lá. E quando chegou, desabou. Então, a motivação, em algumas circunstâncias, ela fala mais alto, né? E isso também era negligenciado. A gente achava que era só biológico, né? Puramente fisiologia, mas não, tem a psicologia também. E esse estudo foi feito quando eu estava na Universidade Federal de Alagoas. Lá a gente não tinha nada de recurso, né? Então a gente conseguiu fazer um TDCS,
né, praticamente da tese do Paulo Bojo. E aí, quando eu consegui fazer, eu fui levar para mostrar para ele. E ele falou: pô, tá bom, né? Dá para usar. Então, a gente começou a fazer algumas coisas com modulação autonômica, né? Então, assim, modulação autonômica, você analisa como que o sistema nervoso autônomo ele modula, né, o seu músculo cardíaco. Essa que é a ideia. E ele é um indicador, né, de patologias, de aptidão física, né? Então, é uma ferramenta interessante, né, para a gente utilizar. E você pode fazer com polar, que mede o intervalo de uma onda R para outra onda R, que basicamente é isso que a gente precisa, né? E a premissa é de que esse intervalo de uma onda R para outra onda R, ele não seja estável, né? Tem uma variação. E a essa variação a gente atribui o nome de variabilidade da frequência cardíaca. E a ideia é que quanto mais estagnada a gente for, mais para lá a gente está do que para cá. Né? Essa que é a ideia. Então, quanto mais variação de uma onda R para outra onda R, é melhor. Né? E isso aí atribui, né, como se fosse uma atividade do sistema nervoso parasimpático, o freio, né? Então, esse freio, em geral, ele está meio que corrompido, ele não funciona muito bem quando a pessoa ela tem alguma disfunção autonômica. Né? Então, você pode incluir diabéticos, você pode colocar hipertensos, né? Doentes cardiovasculares, tá? Isso fisiologicamente. Mas se você for também para psiquiatria, pessoas que têm ansiedade, depressão, também tem uma disfunção autonômica, né? Então, assim, o cerne da questão, eu acho, talvez, da vida, né, esteja relacionado a isso, e que talvez você modulando isso, você consiga modular, né, diferentes desfechos, independentemente se você está trabalhando com atleta ou pacientes ou com pessoas normais, né? Então, essa é a ideia. E aí a gente fez um pré e pós, em repouso, só que a gente fez em sujeitos normais e atletas. Tá? A premissa qual que era? A gente não tinha ferramenta, então a gente tinha que ter uma base teórica um pouquinho fundamentada de uma forma correta, né, para que tivesse uma validade. A gente recorreu ao Stephen Oppenheimer, né? Ele é um neurocirurgião e ele fazia cirurgias e fazendo implante de eletrodos, né? E tentava entender se você, né, você implantando, você estimulando o hemisfério esquerdo, né, da área do córtex insular, o que acontecia em termos de respostas cardiovasculares? O que ele verificou é que quando você estimulava o hemisfério esquerdo do córtex insular, você tinha, né, uma diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. E quando você estimulava o lado direito, né, do córtex insular, ocorria o inverso, ou seja, a frequência cardíaca aumentava, a pressão arterial aumentava. Então, ele começou a perceber que existia uma dominância, né, hemisferial em termos de controle autonômico, né, sendo atribuído o esquerdo, da parte do córtex insular, como responsável pela atividade parasimpática, e o direito pela atividade simpática, né? E quando a gente vai ver atletas, né, quando os caras estão bem mesmo, o treino está respondendo bem, a atividade simpática ela predomina, né, mesmo em repouso, né? E uma das formas da gente ver se o atleta ele está entrando em a gente tem duas fases, overreaching e overtraining, né? O overreaching é como se fosse uma sobrecarga do estímulo do treino, mas que aquilo ali ainda é saudável, que vai repercutir no aumento de desempenho. E o overtraining é quando você já entra num nível um pouquinho avançado e que você fica nessa praticamente uma disfunção autonômica crônica, né? Que você fica com o simpático elevado mesmo em repouso.
porque daí entra outros componentes também que não só fisiológicos, porque a cabeça do atleta também entra em pane, né, quando ele está nessa situação. Então, somatiza, né, a parte psicológica com a parte fisiológica. Então, a ideia é que quando a gente tem o parasimpático bom, né, essa que seria uma vantagem para as pessoas, né, para a pessoa normal também, todo mundo. Então, a gente queria estimular o lado esquerdo, tá? Então, essa que é a ideia do estudo. Então, aqui só um exemplo, né, de variabilidade da frequência cardíaca, vocês também acho que são craque nisso, né? Então, uma pessoa normal tem um determinado intervalo, né, uma variação, e quando uma pessoa tem, né, alguma disfunção, ela diminui esse intervalo, ou seja, a frequência cardíaca aumenta, né? Que aí você vai medir pela frequência cardíaca, e, obviamente, a variabilidade também diminui. Então, esse tem sido o indicador. Por análise espectral, você tem dois índices bastante que é utilizado, mas o que é consagrado mesmo, quando você faz análise espectral, é o componente de alta frequência, que é a medida, né, um indicador de atividade parasimpática. E a gente estava utilizando o TDCS, e como o TDCS ele não tem, né, uma possibilidade de atingir regiões profundas, a gente tinha que encontrar alguém que conversasse com o córtex insular. E um candidato bastante, né, interessante foi o córtex temporal. Então, a gente alocou, né, o eletrodo anódico no T3, né, córtex temporal esquerdo, de modo, né, e o outro no FP2 contralateral, de modo de que a gente conseguisse fazer uma intervenção, uma modulação da atividade parasimpática. Na verdade, era aumentar a atividade parasimpática. Essa que era a ideia. Então, isso aí foram, né, o tamanho do eletrodo, intensidade 2 mA por 20 minutos. Pela modelagem que o Maron fez, a gente chegava lá, né? E aí a gente tem, né, do lado esquerdo aqui os gráficos dos atletas e do lado direito dos não atletas, né? O primeiro gráfico superior aqui é o componente de baixa frequência, né? Eu não gosto muito dele porque ele é o indicador de conveniência, porque falam que ele pode ser simpático, mas pode ser os dois, né? Então, como tem essa... E aí o pesquisador ele vai jogando por conveniência. Então, eu praticamente não considero muito ele, né? Considero mais o HF. Então, o que a gente encontra aqui é que na condição anódica nós temos o pré, que é em preto, né? E o pós em branco, tá? O que a gente observa é que aumentou a atividade parasimpática. Então, aumentou o HF e aumentou a atividade parasimpática. Já na condição Sham, a gente não tem esse aumento, né? Então, basicamente, a gente poderia se ater a isso, mas como teve, né, essa alteração aqui em cima no LF, e isso aqui é o balanço simpatovagal, né, que é a relação entre os dois, ele também vai estar alterado. Mas acho que a maior informação, assim, que a gente pode considerar de uma maneira mais consistente seria o HF. Agora, curiosamente, a gente não encontrou nada nos não atletas, né? Então, esses não atletas, eles eram saudáveis, não tinham nenhuma patologia, eles eram ativos, né? Mas não eram atletas. Então, assim, talvez nesse estudo o que faltou foi um grupo que fosse sedentário e talvez um outro grupo que tivesse, né, um diabético, obeso, hipertenso, alguma coisa, né? Então, isso aí complementaria o estudo. Tá? Mas é o que a gente não tem naquele momento, a gente não teve. Tá? Mas a ideia que fica aqui, parece que a gente consegue modular o sistema nervoso autônomo, tá? Pelo menos em atleta. E aí, pensando nisso, né? Qual que foi a ideia? Já que em repouso eu consigo modular o sistema nervoso autônomo deles, será que isso aí também ele repercutiria em melhora de desempenho? Porque o sujeito que ele começa, né, que ele tem uma atividade parasimpática em repouso aumentada, ele consegue ser eficiente fisiologicamente, porque ele vai
solicitar, né, menos, vamos dizer assim, porque daí tem uma relação da atividade autonômica com metabolismo, né? Que quando você começa a ter um estímulo simpático, você vai começar a sobrecarregar, quer dizer, você vai solicitar o sistema glicolítico. Então, tem vamos dizer assim, uma linha tênue onde divide, né? Predominância aeróbia com predominância anaeróbia, né? Ou de hipóxia, né? Que eu já falei que anaeróbia é um termo incorreto, não tão adequado. Então, essa aqui é a ideia. Então, esse marcador, né, seria o momento em que você, né, teria, por exemplo, se você consegue sair já no exercício com atividade parasimpática aumentada, então você teria uma eficiência, que você estaria com a frequência cardíaca menor, sobrecarregando menos o sistema metabólico, né? Então você teria um deslocamento da curva para a direita, na qual você conseguiria fazer o exercício usando mais metabolismo aeróbio do que anaeróbio. Essa que é a ideia. Então, se funcionasse a nossa ideia, a gente ia conseguir observar um aumento do desempenho nesses ciclistas, na condição que eles foram estimulados. Esse é um teste tradicional, né, que quem já foi para o cardiologista já fez, né? Então, é um teste máximo, que a gente mede, né, até o sujeito entrar em exaustão. Então, a gente analisa, né, a carga máxima que ele atingiu, frequência cardíaca e o que ele reportava em termos de percepção, né, sensação de fadiga. Essa foi a mesma montagem, né? O que a gente observou é que tem um aumento, né? Teve um aumento da potência máxima que eles atingiram no teste. Então, quando eles fizeram o placebo, né, o sham, em termos de 300 watts, e aqui aumentou 13 watts, né? E isso aí é nada, 4%, né? 4%, quando a gente está falando em atleta, é muita coisa, né? Então, né, a gente, né, a parte de esportes olímpicos, esportes de alto nível, muitas vezes ele não avança muito, né? Porque a gente fica amarrado na estatística, né? E isso é análogo à condição clínica, né? Porque clinicamente, muitas vezes, a gente percebe, a gente observa que tem uma melhora, mas que quando a gente vai na estatística, isso não é observado, né? Então, a gente fica preso na estatística, mas, né, esses 4% é extremamente relevante. Acho que tem 2 ou 3 artigos até hoje, né, que foram feitos com atletas mesmo, né? Os demais foram sujeitos, né, treinados, assim, sujeitos ativos, né? A maioria dos estudos são com universitários, né, na área do exercício. Então, esse resultado, ele teve uma repercussão bastante boa no mundo, e foi a primeira vez que a gente mostrou, né? Foi um estudo seminal que mostrou que em exercício como ciclismo, né, você consegue melhorar a performance. Previamente a esse estudo, um grupo italiano, né, do Priori, né, do professor Priori, eles mostraram que dava para melhorar em força isométrica, né? Só que o protocolo deles tem muitas falhas, assim, então a gente não dá para interpretar, né, de uma forma, né, adequada para o exercício, né? Então, assim, em termos de exercício dinâmico, esse foi o primeiro estudo a mostrar que a gente teve, né, que o cérebro tem um papel importante na regulação e limitação do esforço físico. A frequência cardíaca, né? Então, como o teste era incremental, na verdade, cada fim de carga, a gente a gente mensurava a frequência cardíaca. E na condição, quando eles foram estimulados previamente ao exercício, a frequência cardíaca era menor para dada a intensidade, né? E provavelmente, porque quando eles terminam aqui, eles terminam praticamente no mesmo nível de frequência cardíaca máxima, né? Só que, né, na condição onde foi estimulada com estimulado real,
a curva deslocou para a direita, eles conseguiram aumentar um estágio, né? Então, esse foi o resultado. E quando a gente vai para a percepção de esforço, é o Borg, né? Muitos devem conhecer, mas a ideia é o quão, né, intenso você percebe aquele exercício, tá? Então, o Borg é o nome do autor que propôs isso, né? A analogia aqui é que se você colocar um zero aqui dá 60, e se você colocar um zero lá embaixo dá 200, então você tem análogo à frequência cardíaca de repouso e à frequência cardíaca máxima, então essa que era a intenção dele, né? Mas, independentemente disso, né, hoje já foge, porque essa escala é utilizada para idosos também, e idosos, na verdade, você já não chega a 200 batimentos, né? Porque cada ano que passa, depois que você nasceu, cada ano que passa, você perde um batimento por minuto, né? Em termos de frequência cardíaca máxima. Então, a pessoa de 40 anos não vai atingir mais 200, vai atingir 180. Tá? Então, mas essa é a escala bastante utilizada, né? E, curiosamente, é o que se utiliza hoje para a gente controlar treino. A gente não utiliza mais frequência cardíaca, a gente só utiliza, né? Quem está mais avançado mesmo, que está sabendo da ciência e está por dentro, não utiliza mais frequência cardíaca, utiliza mais escala de Borg, né? Porque lá leva em conta você, não só o seu fisiológico, né? Então, muitas vezes o efeito do estímulo, né, a responsividade ao treino vai depender muito do seu estado, né, psicológico também. E o psicológico vai repercutir na sua frequência cardíaca. Por isso que você monitorar treino por frequência cardíaca não faz sentido, tá? É até perigoso, na verdade. E aí, aqui é a percepção de esforço. Então, quando a gente olha, né, a percepção de esforço aqui, então eles estão reportando que eles estão se sentindo menos cansado, né, por uma mesma intensidade, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, a gente teve um efeito de eficiência metabólica, fisiológica, né, que era a frequência cardíaca diminuída por uma dada intensidade, ao mesmo tempo uma perceptual, psicológica, de que eles reportavam que se sentiam menos cansados por uma dada intensidade. Tá? E a ideia, né, a gente estava, a nossa busca era, né, a nossa premissa era tudo no sistema nervoso autônomo, e quando a gente viu essa questão da percepção de esforço também alterada, né, a gente recorreu ao Craig, né, isso aqui é um periódico muito bom, e ele fala que a córtex insular é responsável, né, pelo o lado esquerdo dele é o happy side. Então, quando você está com esse lado esquerdo ativado, você está melhor, mais motivado, né? Então, essa que é a hipótese, né, que a gente colocou. Esse foi o artigo-chave que a gente discutiu, né, em termos de percepção de esforço. Esse estudo, né, onde a gente publicou, atualmente é a revista de maior impacto na área de Sport Science, né, o fator de impacto acho que é 11 atualmente, então a gente conseguiu emplacar esse artigo numa revista muito boa, da melhor, na verdade, e depois a gente também foi reportagem na Nature, né, na Nature ela teve uma reportagem em 2016, e lá eu dei uma entrevista para reportagem, tá aqui, ó, Alexandre Ocano, né? Os caras me promoveram porque eu sou educador físico, né? Eu falei, daí eu depois fui recorrer ao e-mail, tá escrito 3 vezes que eu era educador físico. Mas teve algum problema, mas me botaram ali, me promoveram para Biological Engineer, né? Eu não pude entrar Physical Education. Mas tá lá. E tudo que eu falei também não é o que está escrito, mas valeu a pena, né? Isso aqui é um portfólio meu, vamos dizer assim, que tem, que tem dado bons frutos, né? Que a partir dessa reportagem eu recebi muitas doações de equipamentos. Então, é um estudo que foi feito com praticamente um papel, que era a escala de Borg, um polar que eu comprei na época que o dólar era 1 por 1, então ficou bem barato,
E o TDCS, que naquela época também, em 1999, 2000, custou R$ 40, né? Então a gente conseguiu, né, uma teoria muito boa é fazer alguma história, né? Então a gente fica feliz que uma coisa feita no Nordeste tem uma repercussão muito boa, sem custo nenhum, praticamente, teve uma repercussão ótima, né? E obviamente que ninguém conhece Nature, ninguém lê Nature, né? Vocês conhecem Barriguda News, né? Todo mundo deve conhecer, né? Mentira, né? Mas isso aqui também fica lá no Nordeste. Então eu fiquei feliz porque falaram, né, do artigo, do prêmio que a gente ganhou, né? O Natal tá aqui, né? Quem já foi para Natal, né? Deve ter alguém que já foi para Natal que conhece. Vocês percebam que, né, esse aqui, ó, o estado do Rio Grande do Norte é um elefante, né? Natal, obviamente, não está na condição mais favorável do elefante, né? Mas, né, a Alexandria está melhor ali. Então você vê que, né, eu tô aqui em Natal produzindo, na verdade foi estúdio de Maceió até, e que aqui tá na Alexandria os caras estão falando disso aí. Então é legal essa, né? Principalmente quando você está no Nordeste, que você vive, é muito bacana isso aí. Teve outros lugares, né? Esse aqui, Runner's World, é como se fosse uma boa forma do Brasil, mas nem se compara, é bem melhorada, né? E no Canadá tal. Então a ideia, né, depois que a gente publicou esse artigo, né, vieram outros grupos que estimularam outras áreas, né, e que nossa ótica tem relação com o desempenho físico, né? Então, assim, a gente estimulou o córtex temporal, funcionou. Um grupo de Londrina estimulou o córtex motor, então eles fizeram uma montagem customizada com um eletrodo anódico de 9x4, então pegava os dois, né, o C3, C4, e aqui tinha, né, o outro eletrodo alocado na parte occipital. Então, eles conseguiram mostrar que aumentava o desempenho físico também. Aqui, esse estudo especificamente, eles inibiram, suprimiram a atividade dessa área aqui, a área motora suplementar. E na situação que eles inibiram a atividade dessa área, né, os sujeitos reportavam que estavam se sentindo, né, carregando o mesmo peso, mas reportavam que estava mais leve. Esse aqui, né, o Tino que está aqui, aquele sul-africano, a ideia é que eles falam muito do cerebelo, né, e que o cerebelo parece, isso aqui é uma hipótese, né, não tem nada, mas tem uma hipótese até que dá para a gente acreditar, né, porque o cerebelo é o mundo, né. O cerebelo, ele é o carinha que vai ajudar o córtex motor, né? Então, o córtex motor primário, quando tá lá, você tá exaurindo, você tá entrando em fadiga, ele vai, né? A atividade dele dá uma baixada e diz que o cerebelo parece que é aquele cara que vai lá e dá um empurrãozinho, né? E não é só para controles mais finos, mas também esse empurrãozinho no final parece que ele tem uma participação importante. E o córtex pré-frontal, né, que tem relação com a tomada de decisão. Então, na verdade, não tem como a gente falar que é uma área só, né, que é responsável pela fadiga. É né, multi-áreas, né, e tem como elas conversam entre si, né, a conectividade. Então, acho que a coisa é mais complexa, né. E aí, o Maron, ele, né, ele gostou muito da ideia, né, que a gente tinha proposto para ele da gente fazer um estudo. Né, o título do estudo é Seeking a Superman's Brain, né? High definition tal, em múltiplas regiões, né, para a gente melhorar o desempenho. E qual que é a ideia? O nome ele gostou, porque ele falou, pô, todo mundo fala de Homem de Ferro, não sei o que, hoje, mas eu sou da época do Superman, né? Então, eu também sou da época do Superman, então, Seeking a Superman's Brain. E aí eu recebi essa doação, né, do EMN. Então, nosso laboratório lá foi agraciado com a doação deles, com esse EMN. E a gente começou a fazer algumas coisas, a gente recorreu aos estudos já publicados, né?
E nessa ideia, a gente está considerando a performance atlética não só como fisiológica, mas também tem o componente cognitivo, e a gente está fazendo o mapeamento das áreas, né, por modelagem, o que acontece, o que ocorreu nesses estudos, né, nesses estudos aqui, com a montagem que eles utilizaram, tempo e intensidade, né? E a ideia é tentar entender as áreas importantes do cérebro que tem relação com performance. Bom, aí a gente começou a fazer, né, depois dessa doação, a gente começou a utilizar, né, o do High Definition. Vou passar, que acho que vocês estão um craque disso, né, que High Definition tem mais focalidade, né, e a intensidade, né, por exemplo, a alteração do evoque, do potencial evocado motor é diferente, aumentado, né, ele tem uma modulação melhor. Esse aqui é um piloto, isso aqui é um high definition de 8 canais, né? Então, cada canal ele é controlado independentemente, aí tem um net intensity que a gente regula para 2 ou 2,4 miliampere, e a gente consegue focalizar melhor, né? E aí foi o doutorado do Daniel. Então, no doutorado do Daniel, a gente fez a primeira parte, né, era de como se fosse uma estagnar o tempo de esforço dele num protocolo, assim, é de a gente tentar, a gente aplica o protocolo, ele vem um dia, aplica o protocolo, ele vai fazer exercício, né, tempo de exaustão até com uma carga fixa, né, era 80%, então ele fazia isso aí por várias vezes, várias visitas, até o tempo dele não alterar mais. Então, essa que era a ideia. Então, para a gente, o quê? Melhorar a reprodutibilidade, né? Então, assim, a inovação desse estudo, só o fato de ter reprodutibilidade já é inovação, porque nenhum estudo com desempenho no esporte tem reprodutibilidade, né? Que é um viés, na verdade. E como a gente está utilizando ainda ciclismo, o viés é menor do que força, né? Força, se você analisar estudos de treinamento com força que tem 1 RM, e eles não descrevem que teve familiarização ou estabilização do nível de força para começar o estudo, vocês pode jogar fora, não serve para nada. Porque dependendo da pessoa, da condição física ou do tipo de exercício, você demora até 9 semanas para você estagnar a repetição máxima, né? Então, assim, a maioria dos estudos com treinamento de força não fizeram isso. Então, assim, você pode desconsiderar a magnitude do efeito deles, que estão todos com um viés. Então, basicamente, essa primeira fase foi isso aí, para a gente ver reprodutibilidade. Depois que a gente achou reprodutibilidade, então teve gente que fez 5 sessões, teve gente que fez 2, teve gente que fez 7, mas aí a gente conseguiu estagnar o tempo de exaustão, então qualquer intervenção que ocorresse poderia ser atribuído, né? Qualquer alteração que houvesse poderia ser atribuída à intervenção. Então, a gente começou a segunda fase, né? Que eles fizeram 3 visitas, e nessas visitas eles tinham a High Definition, aí a gente fez uma simulada de convencional, né? Aqui a gente não colocou o eletrodo convencional, mas pela modelagem, né? Que assim, tamanho do eletrodo, tal, a gente fez uma modelagem que simulou a convencional. Essa que é a ideia. E aí teve o Chan ativo. Então, basicamente, tem os canais, né? E para cada canal, onde é que tem que colocar o eletrodo e com a intensidade que você tem que colocar. Então, você tem aqui para as 3 situações e basicamente ficaria isso, né? Você tem no convencional uma corrente elétrica difusa, aqui ela está mais focalizada, né? E aqui é o chão. Então, a gente fez no ciclismo. Opa! Né? Então, a gente está analisando os dados de EEG agora,
Mas o EEG no exercício, sobretudo na bicicleta, fica muito bom, então ele dá para analisar, né? Porque as pessoas não acreditam muito que dá para usar EEG no exercício, dá sim. Né? Inclusive o Nicoleles faz isso, a premissa dele é baseada nisso, que você capta, né, do cérebro do sujeito para poder movimentar algum robô, né? Então, isso tem, né? Então a gente, né, só para ver que dá para fazer com o exercício EEG. Aqui nós temos o tempo de exaustão, né, que é o indicador de desempenho físico. Então, no CHAN, no convencional e no High Definition, tá? Esses dois aqui, ó, eu não coloquei, mas eles são diferentes estatisticamente do CHAN, então os dois melhoram, né? Esses dois não são estatisticamente significantes, mas, né, se a gente for na aplicação real, na vida prática mesmo, né, do esporte, o High Definition, ele tem um plus aí, né, a mais que, de fato, para atleta de alto nível, ele é muito importante, tá? Então, embora aumentando aqui, ó, a frequência cardíaca, como é máxima, né, sempre termina igual. Como a gente está falando de desempenho físico, né, só para a gente recorrer, o Hello, né, é um tipo de headset, né, que você coloca e estimula, né, é uma caixinha preta, ninguém sabe muito bem o que acontece, mas funciona. Né? Então, acho que vocês conhecem, né, ele que criou, tá? E né, na Olimpíadas do Rio de Janeiro já se utilizava isso aí. Então, eles já usavam tudo isso aí na Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, vocês viam os atletas, né, americanos com headset, todos eles estavam sendo estimulados. Né? Segredos dos atletas para o Rio, estimulação cerebral. Tá? E é curioso, né? Você vê também que tem, né, uma desvalorização, né, do jornalismo do Brasil, né, sobretudo para disseminação de informação científica, porque os caras valorizam mais o que é de fora, que nunca tinham feito, não tem autor lá que estão fazendo, né? Com o que é de dentro também. Então, isso é algo também que a gente, né, tem observado, né, que é bastante estranho. Agora, da Hello, só de você olhar, né, a Hello, entrar no site deles, você já fica mais forte, né, porque o site deles é muito bom. Você já começa a ver lá, Unlock Your Potential, tal, né, e tudo isso aí é muito interessante, porque, né, faz com que a pessoa acredite de fato, né, então basta crer, né, que você está melhorando, né. Então, essa aqui é a ideia. Mas olha só, né? Então, a gente pegou o estudo do Daniel, a gente pegou todas aquelas, a primeira fase que era de reprodutibilidade. Então, naquela fase de reprodutibilidade, eles não tinham, eles não colocavam, né, os aparatos tal do TDCS. Eles só vinham e pedalavam. Então, eu vou falar que aquilo ali é o controle, né? Então, eu peguei o melhor tempo, né, nessa fase de reprodutibilidade. Então, aí abri uma coluna lá e, bum, botei lá. Botei o melhor tempo de todos os ciclistas, né? E do lado botei o chão, o tempo deles no chão. E olha só o que você tem aqui, ó. É isso aqui, né? Então, isso aqui é o melhor tempo sem colocar o aparato. E esse aqui é o chão, onde coloca, mas não liga, né? Então você vê que o importante é acreditar. É só os caras não saberem disso aí que a coisa vai funcionar normalmente. Agora entra a fisiologia de fato do TDCS, que se você, né, de fato utilizar, né, algo que talvez funcione, que tenha um fundamento mais fisiológico, né, você teria um efeito melhor se fizesse com o TDCS de verdade ou ainda com High Definition. Mesmo, né? Essa reserva de melhora diminui, conforme você vai chegando ao limite máximo, vai diminuindo a adaptação, né? A reserva de adaptação é menor, tá? E esse estudo prova classicamente que
se você, né, de como você orienta a atividade, então eram 2 grupos, então num grupo falaram assim, meu, isso aqui é uma técnica que nós vamos estimular, né, uma estimulação transcutânea tal, e vai melhorar a sua força. E no outro grupo eles falaram só, a gente vai estimular e vai piorar a sua força, você vai se sentir mal, né, cansado. E aí eles foram lá e viram, né, as pessoas reportaram aquilo, tá? Porque é indução, né, você induz a pessoa aquilo. Só que aí, fisiologicamente, o que acontece? Então, aí a ideia era ver o potencial evocado motor. E aí, o potencial evocado motor naquele grupo que falou que ia melhorar, estava aumentado. E naquele grupo que falou que ia piorar, estava diminuído. Só que essa intervenção não faz nada. Então, na verdade, não é o componente fisiológico, tem um componente que é psicológico, é perceptual da pessoa que cria, né, e que tem repercussão no fisiológico, né? Então, assim, isso estudo já impõe já algumas limitações de como a gente entende como que é o potencial vocado-motor, porque ele não é aquilo que representa de forma crua, né? Tem outros fatores que influenciam, tá? Mas também mostra que a gente tem, né, alteração da estabilidade cortical via indução placebo, né? Ou nocebo, né? No caso de você falar que piora, né? Então, isso aqui explica por que o Hello funciona. Tá? Isso aqui é uma publicação da Hello, né? Isso também é a primeira vez que eu vejo esse nome, né? O branch name no título do artigo, né? Primeira vez. E também F no resumo, tal, né? Mas está lá, na Frontiers, né? A revista boa, tal, mas está lá. Mas a gente não pode, né? Absorver tudo, né? Tá? E aí depois a gente fez uma meta-análise, nessa meta-análise também o André participou, né? Quem quiser, acho que foi legal que a gente fez as montagens, praticamente até aquele momento de todos os estudos que estavam, as montagens, tipo de tamanho de eletrodo, etc., né? Mas basicamente o que a gente tem aqui é que para força, não há evidências de que aumenta a força, né? Mas para exercício dinâmico, né? A gente pode falar que também não tem, mas os indicativos são bons. Eu falo que não tem por quê? Porque só tem 3 estudos, né? Inclusive, o nosso estudo não está aqui, porque tudo isso que a gente está fazendo de meta-análise, né, que a gente conseguiu fazer meta-análise é com o córtex motor primário, né? Então, não é nem o córtex insular, a gente só tem 2 estudos, então nem dá para fazer, mas aparentemente que em exercício dinâmico, né, que é ou corrida ou ciclismo, parece que melhora, né, a intervenção, ela é benéfica, positiva, ok? Eu acho que eu paro por aqui, tá? Aqui é outro mundo, né, que eu falaria de obesidade, sedentarismo e pressão arterial, mas talvez a gente pode deixar para a próxima, já me coloco à disposição se vocês tiverem interesse, tá? Mas eu termino por aqui, porque eu acho que vocês também têm outro compromisso aí, né? Isso, professor. Obrigado pela apresentação, foi excelente. E vamos abrir aí para as perguntas que certamente virão. Oi, professor. Prazer, meu nome é Laís. Queria agradecer você pela apresentação, muito legal o seu trabalho. Você prestigiou aí o professor André no começo, mas a gente também queria te prestigiar pelos trabalhos aí, pela ciência do esporte, pelos vários trabalhos que você fez super importantes, né? Também muito legal a sua palestra, dei várias risadas aqui também. E eu tenho, acho que 3 perguntas para te fazer, né? Sei muito pouco, na verdade, sei quase nada sobre TDCS no esporte. Acho que a primeira palestra, assim, primeira aula que eu vejo. Eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns achados, né? Como que é sobre... Vocês fizeram alguma análise de BDNF pós-TDCS nesses atletas? E as outras perguntas são... Tem
algum estudo combinando a TDCS com fazer algum movimento físico, né? Então, fazer bicicleta, vocês fizeram, mas com o EG, tem algum com a TDCS ir na bicicleta para ela promover uma plasticidade, né? E também a terceira é uma coisa que a gente discutiu e você trouxe aqui, tem algum consenso sobre o doping da TDCS no esporte? Você falou que o pessoal do Corinthians faz, né? Como que é isso dentro do esporte? Enfim, é isso. Obrigada, viu? Tá. Bom, a gente não tem nada assim com desempenho físico máximo, nada com BDNF, né? Então, assim, com o BDNF associado com performance, né? A gente não tem nada, assim, no ciclismo, né? Por exemplo, não tem nada. Segunda questão... Opa! É porque eu vi alguns trabalhos recentes, principalmente com dançarinos, avaliando a performance e o nível de BDNF, né? Uhum. E aí tinha uma alteração significativa do BDNF e a performance com a dança, enfim, né? Por isso a minha dúvida. Para ver se tem alguma mudança nesse sentido. Tá bom. Não, obrigado, porque eu não estou atualizado nisso aí, não, do BDNF com performance, né? E dança também é um pouco diferente, né? Você tem... É porque, assim, ó, tem um negócio que chama pacing, né? Porque você regula as coisas, né? Então, assim, no ciclismo, o pacing é muito importante. E esse pacing, ele é meio que... Opa, tá dando algum ruído? O pacing, ele é meio... você controla... É uma coisa que é involuntariamente você tem um pacing e você vai indo. Então, o que significa isso? Se você colocar uma pessoa para pedalar por 20 quilômetros, né? O real do ciclista, a prova tem 20 quilômetros, né? Ou 50, ou 80, tanto, 200, depende. Ou é um Tour de França. Mas a ideia é que você regula esse pace, né? Embora o ciclista ache que ele está fazendo assim o máximo dele para aquele momento, se a gente for ver mesmo o nível de potência que ele está aplicando no pedal durante a prova, a gente vê que tem um efeito quase que U. Na verdade, não é U, porque no final ele tem um sprint, então a gente fica quase que um J, né? Então, assim, esse pacing aí, ele, vamos dizer assim, é diferente, por exemplo, da dança, né? Que a dança tem um outro componente. Então, eu não sei como que ficaria na performance física. A segunda questão era sobre... A combinação de TDCS com... online e offline. Exato. Tá. Tem grupos fazendo online em termos de exercício, combinando exercício, mas, por exemplo, isso aí já é uma intervenção... A gente está tentando... Está finalizando o estudo com o Parkinson, que a gente faz a reabilitação motora junto com a TDCS. Mas em atleta, isso quase que não tem, porque qual que é a ideia? Se você vai para a vida do atleta, ele não vai poder correr com o estimulador, vai ter que ser alguma coisa prévia, né? Então, do ponto de vista ecológico, é interessante que a gente faça antes. Do ponto de vista de estudar mecanismo, é interessante fazer o online também, que aí você vai descobrir outras coisas, né, em termos de mecanismo, acho que é interessante. Mas nosso grupo não tem feito online em atletas, justamente porque essa limitação ecológica, né? Em termos de neurodoping, a minha suspeita é de que os caras vão banir headset para a próxima Olimpíadas, né? Então, a gente tem uma empresa que nos procurou, daí eu falei assim, os caras não adianta fazer mais headset, né, para fazer antes da prova, tem que fazer... Se você utilizar, por exemplo, fundamento autonômico, né, se fundamentar no sistema nervoso autônomo, o que dá para tentar, né, numa viagem um pouquinho mais grande, maior, é você fazer pelo punho, né? Então, você estimula autonômico via punho. Isso é feito, né? Dá para fazer. Dá para fazer por teorias que você vai para os meridianos, tal. Então, você tem que dar uma, né? Mas tem estudo que
no punho você consegue medir sistema nervoso autônomo, né? Então, tem um pouco de sentido você colocar alguma pulseira para estimular, né? E não está regulamentado esse negócio de neurodoping, não. Poucas pessoas sabem, e mesmo quando a gente ia no Corinthians, a gente ia no dia seguinte do jogo, né? E quando você também está no vestiário, você pode utilizar. Então, assim, dependendo da modalidade, né, nas Olimpíadas, com certeza, eu acho que não, né, assim, eu acho que não vai permitir headset, né? Tá? Agora, assim, tem coisas que são controversas, porque a gente sabe que cafeína melhora a performance, tá? Isso é indiscutível. Cafeína melhora a performance, vocês sabem, não é só motora, é cognitivo também, né? Mas a cafeína, ela não é banida, né? Você pode tomar cafeína, ela pode ser ingerida, né? Então, tem o aspecto de interesses econômicos por trás, como sempre. Tá certo. Obrigadão, viu? Mas aí, só complementando, não tem muito como pegar esse doping, né? Quer dizer, se banir, a pessoa pode usar no vestiário, que nem você falou, né? Porque qual que é o indicador? Né? Não tem, né? Até a gente, para ver reprodutibilidade, seria difícil. Professor, dá para ouvir? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, duas. Tudo bom, professor Alexandre? Prazer, Amanda. Obrigada pela apresentação. Excelente, inclusive. A minha pergunta tem a ver... eu estou estudando neurofeedback em regulação emocional. E um dos principais achados assim, de neurofeedback, né, a princípio, foram os estudos com atletas, né, com o desempenho deles, foco, etc. E aí eu queria saber de você duas coisas. Né, se existe, na verdade, algum achado do TDCS junto ao neurofeedback, né, visando essa potencialização dos resultados, foco, desempenho, etc. E se, por exemplo, eu vi que você falou que tem usado o EG, né, e isso é bem legal, realmente, no neurofeedback, a gente também usa para, ali na primeiro encontro com o paciente, e aí eu queria saber se, por exemplo, no caso do excesso de teta, né, que configura dificuldades de concentração, se vocês têm achado essas diferenças aí nas medições de EEG, se vocês, né, o que vocês têm encontrado, e, né, são 3 perguntas, então, desculpa, mas se é coletado antes da intervenção, aí, visando, né, traçar esse padrão eletrofisiológico do paciente, do atleta, na verdade. Tá. Então, a ideia é o neurofeedback, né, combinado com o DDCS. A gente não tem feito isso, né? E talvez você saiba mais do que eu. Tem estudo com TDCS e neurofeedback? Não tenho encontrado. Eu imaginei que quando você falou de eletroencéfalo, né, que vocês estavam vendo essas questões de potencial evocado e tudo mais, se vocês estariam pesquisando algo como o neurofeedback ali junto ao TDCS, servindo ali de talvez uma intervenção de potencialização ou vice-versa, não sei. Tá, não, então aqui do potencial evocado não foi especificamente o nosso estudo, né? Eu estava apresentando mais dados de outros estudos para, né, mostrar mecanismo fisiológico, parte né? Então a gente não está fazendo, a gente ia fazer potencial evocado motor e cortical, né, pré e pós uma atividade, né, mas assim, a gente parou, né, tudo, né? Então a gente não tem nada disso ainda. Vocês especificamente não estão fazendo, né, do estudo de vocês com algo já preparando através do neurofeedback, desse treino, não? Não estão.
Eu sei que tem grupos que trabalham com neurofeedback, Isso. né? No esporte, em Isso. diferentes segmentos, mas que associa com o TDCS, não sei se tem para esporte, né? Eu acho que tem para outros desfechos já, mas para esporte eu desconheço. E os padrões de EG, assim, vocês têm, eu vi que você falou, né, que está coletando enquanto eles fazem o exercício, enfim. O que você tem encontrado de padrão? Será que você poderia falar? A gente tá. É que isso aí, então, são 3 iniciações científicas que a gente está começando agora, né? Uma a gente vai ver microestado, a outra a gente está vendo conectividade, né? Teoria dos grafos, e a outra quantitativa, e começou agora, né? Então, se eu não tô. A gente não está começando ainda, porque como a gente está tentando fazer uma formação assim, que os 3 alunos vão saber fazer, né? Rodar tudo isso aí, entender a teoria de tudo isso aí. Então a gente ainda não está pegando tipo EG Lab, a gente está construindo tudo a rotina nossa, né? Porque daí tem programação também. Então a gente não está fazendo assim, ainda a gente não tem nada, né? Mas a ideia é explorar microestado, conectividade e quantitativo. E atividade oscilatória. Tá? A atividade oscilatória, na verdade, que eu acho que é o que mais vai dar frutos, né? Que é algo que a gente não tem reparado muito, que a gente só está em teta, beta e tal, mas acho que a atividade oscilatória ela tem alguma coisa para dizer para a gente. Né? Acho que vale a pena investir. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Na verdade, não respondi nada, não ajudei em nada. Mas... Não, imagina. Obrigada. Professor, dá para ouvir, gente? Dá sim. Meu nome é Calian, sou fisioterapeuta, parabéns pela aula, obrigada. Primeiro, eu achei muito interessante porque, como você falou no começo, de fato, na base, né, da nossa graduação, a gente separa muito, né? Esporte, a gente pensa em músculo, em osso muscular, e acaba não pensando em neuro. Então, acho que é muito interessante pensar tanto em reabilitação ortopédica, quanto em atleta de alto nível e associar isso com a neuro. O que eu queria perguntar é se você tem alguma experiência, se você sabe de alguma coisa, até voltando um pouquinho nisso do doping, com atleta paralímpico, mas aí não pensando em aumentar rendimento, né? Mas em reabilitação motora mesmo. Se isso pode ser considerado doping, ou se você já sabe se tem alguma coisa sendo feita assim pré-Olimpíada. Obrigado pela sua consideração aí. Na verdade, a gente está com uma parceria com a Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E, pô, essa sua preocupação é a que a gente tem, né? Que a gente, a priori, fala, pô, né? Vou melhorar, né? Mas você sabe, quando você vai para a realidade, os caras não querem isso, porque se eles melhoram muito, eles vão passar por uma outra categoria e que muitas vezes eles não vão ser competitivos naquela categoria, naquele nível de classificação do nível da deficiência, sabe? Então é curioso, porque o atleta prefere ficar na condição que ele está, para ele ser categorizado naquilo ali, para ele poder ter uma performance melhor. Né? Então, esse é um paradoxo, que a gente está com uma ideia, que a gente está de fora, né? A gente não vive a realidade deles, que em geral, atleta paralímpico, a maioria deles vem de uma classe mais favorecida, tá? De esporte em geral, né? E então né? A gente está com essa coisa, vamos melhorar, né? A qualidade de vida, motor, mas a maioria deles não querem sair daquilo ali. Eles querem que melhorem de uma forma aguda, né? Que possa numa prova melhorar, né? E que mais, sim, cronicamente, não, para mim tá bom assim, né?
Então, essa que é uma realidade que foi surpreendente para nós, né? Eu não tinha ideia disso aí. Obrigada, professor.